Hoje, temos um tema extremamente impactante e, sem dúvidas, um dos mais importantes para todos os cristãos. Prepare-se para revelações inéditas sobre o fim dos tempos. Este assunto, baseado nas profecias bíblicas, promete trazer à luz verdades surpreendentes que muitas vezes são negligenciadas ou mal compreendidas. Já imaginou o que está prestes a acontecer no mundo? Quais são os sinais que já podemos ver ao nosso redor? E mais importante, como devemos nos preparar? Fique comigo até o final deste vídeo e descubra. Agora, para começar, deixe-me te fazer uma pergunta. Você sabia que a Bíblia nos dá pistas detalhadas sobre como será o fim dos tempos e o retorno de Jesus Cristo? Muitos têm uma visão superficial desse tema, mas ao aprofundarmos o estudo das Escrituras, descobrimos que Deus nos revelou muito mais do que imaginamos. Você está pronto para mergulhar nessa jornada de descobertas? Então, vamos começar. Quando falamos sobre o fim dos tempos, imediatamente nos vem à mente o livro do Apocalipse. Este livro, escrito pelo apóstolo João, é uma revelação dada diretamente por Jesus Cristo para mostrar aos seus servos o que deve acontecer em breve. O Apocalipse não é apenas uma narrativa futurista, é uma mensagem repleta de simbolismo, profecia e profundos ensinamentos espirituais que foram revelados para edificar, alertar e preparar a igreja para os desafios dos últimos dias. Mas será que entendemos corretamente tudo o que está descrito ali? Muitos se perdem em meio a símbolos e metáforas, confundindo a interpretação literal com a alegórica, e acabam por desconsiderar a importância vital das mensagens contidas nas visões de João. A besta, o dragão, as trombetas, as taças da ira e a Nova Jerusalém são apenas alguns dos elementos que têm gerado debates e diversas interpretações ao longo dos séculos. No entanto, com a ajuda do Espírito Santo, podemos desvelar as mensagens ocultas e aplicar essas verdades em nossa vida hoje. O Apocalipse é uma carta escrita às 7 igrejas na Ásia Menor, que representam não apenas comunidades históricas, mas também diferentes tipos de igrejas e crentes ao longo dos tempos. As mensagens enviadas a essas igrejas falam diretamente sobre a fidelidade, o arrependimento e a necessidade de perseverança, servindo como um chamado urgente para todos os cristãos. Em Apocalipse 2:7, lemos: "Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas." Este é um convite à vigilância espiritual e à sensibilidade para com as instruções divinas. Através das visões concedidas a João, Deus nos adverte sobre os perigos espirituais e as armadilhas do inimigo, mas também nos assegura da vitória final daqueles que permanecerem fiéis até o fim. Os símbolos apocalípticos, embora complexos, têm significados profundos que revelam a batalha espiritual contínua entre o bem e o mal. O número 7, por exemplo, aparece repetidamente no Apocalipse e é um símbolo de perfeição e plenitude divina. As 7 igrejas, as 7 trombetas, os 7 selos e as 7 taças da ira de Deus representam a totalidade do plano divino para a redenção e julgamento. A figura do Cordeiro, que é Cristo, aparece como o centro de toda a revelação apocalíptica, pois é ele quem abre os selos e executa os decretos de Deus. A vitória de Cristo sobre o mal é certa, e é essa certeza que deve guiar nossa fé e esperança em tempos de tribulação. Outro elemento crucial do Apocalipse é a figura do Anticristo, ou a besta, que representa o poder do mal em sua forma mais intensa e organizada. A batalha final, descrita como Armagedon, é o clímax do confronto entre as forças de Deus e as forças das trevas. No entanto, o Apocalipse nos garante que o mal será derrotado e lançado no lago de fogo, enquanto os justos herdarão a vida eterna na Nova Jerusalém, onde não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Apocalipse 21:4.
Essa promessa de um novo céu e uma nova terra é o ponto culminante da revelação, oferecendo esperança e consolo para todos os que se mantêm firmes na fé. Portanto, estudar o Apocalipse não é apenas uma questão de curiosidade sobre o fim dos tempos, mas uma oportunidade de aprofundar nossa compreensão do plano de Deus para a humanidade e de preparar nossos corações para o que está por vir. Ao permitir que o Espírito Santo nos guie na interpretação dessas escrituras, podemos discernir os sinais dos tempos e viver com a expectativa de que, em breve, veremos a realização plena de todas as promessas de Deus. Vamos começar desvendando o conceito do fim dos tempos na perspectiva cristã. Primeiramente, precisamos entender que o fim dos tempos não significa necessariamente o fim do mundo físico, mas sim o término da atual era ou dispensação em que vivemos. Esta era, que começou com a queda de Adão e Eva no Jardim do Éden, é marcada pelo impacto do pecado na humanidade e em toda a criação. Desde aquele momento de desobediência, a humanidade passou a viver sob a sombra do pecado e da morte, separados da plenitude da comunhão com Deus. No entanto, mesmo no meio desse cenário de queda, Deus, em sua infinita misericórdia, prometeu um Redentor, alguém que restauraria essa comunhão perdida e traria redenção ao mundo. Jesus Cristo é o cumprimento dessa promessa. Ele veio ao mundo, viveu uma vida perfeita, morreu na cruz para expiar os pecados da humanidade e ressuscitou ao terceiro dia, vencendo a morte e oferecendo a todos os que crerem nele a esperança da vida eterna. A primeira vinda de Cristo inaugurou o reino de Deus na terra, um reino que cresce de maneira invisível nos corações daqueles que o seguem. No entanto, as Escrituras nos ensinam que este mundo como o conhecemos não continuará para sempre. O pecado ainda tem um impacto devastador sobre a criação, e o mal continua a existir até o tempo determinado por Deus. Jesus prometeu voltar, e sua segunda vinda será marcada por eventos cataclísmicos que prepararão o caminho para a nova era, a era do reino de Deus em sua plenitude. Quando falamos sobre o fim dos tempos, estamos nos referindo a esse período de transição entre a era presente, dominada pelo pecado e a morte, e a era futura, onde Cristo reinará com justiça, paz e verdade absolutas. Esta transição é descrita nas Escrituras com grande ênfase nos eventos que ocorrerão antes e durante o retorno de Cristo. Os profetas do Antigo Testamento, assim como Jesus e os apóstolos, falaram sobre o fim dos tempos como um período de grande tribulação e julgamento. No entanto, eles também nos dão a esperança de uma nova criação, um novo céu e uma nova terra, onde Deus habitará com seu povo para sempre. Por isso, o fim dos tempos é simultaneamente um período de temor e de esperança. Temor, porque será um tempo de purificação, e juízo para os que rejeitaram a graça de Deus, mas esperança, porque será o tempo da plena realização das promessas de Deus para aqueles que perseveraram na fé. A segunda vinda de Cristo será o clímax da história humana e o início de uma nova ordem divina. Em Mateus 24 e 25, Jesus descreve sinais que antecederão seu retorno, como guerras, fomes, pestes, terremotos e a pregação do Evangelho a todas as nações. Além desses sinais, haverá uma intensificação da oposição ao povo de Deus, liderada pelo Anticristo e seus seguidores. Porém, no auge dessa rebelião, Cristo aparecerá em glória e poder, derrotando definitivamente o mal e estabelecendo seu reino eterno. Essa transição não será fácil, mas é necessária para que a justiça divina seja plenamente estabelecida. No Apocalipse,
O apóstolo João nos dá vislumbres dessa transformação através de visões poderosas, que incluem a destruição dos inimigos de Deus, o julgamento final e a criação da Nova Jerusalém, onde não haverá mais dor, morte ou sofrimento. É um futuro glorioso e cheio de esperança para todos aqueles que têm sua fé em Cristo. O fim dos tempos, portanto, não deve ser visto com medo pelos crentes, mas com uma expectativa alegre e reverente, pois representa o cumprimento de todas as promessas de Deus e o início de uma eternidade gloriosa na presença do Senhor. Esta perspectiva deve moldar a maneira como vivemos hoje, nos levando a buscar uma vida de santidade, vigilância e serviço, sabendo que cada dia nos aproxima mais desse momento maravilhoso em que veremos nosso Salvador face a face e desfrutaremos de sua presença para sempre. O Apocalipse nos apresenta uma série de visões que descrevem esses eventos de maneira impressionante e profundamente simbólica. João, o apóstolo que recebeu essas revelações enquanto estava exilado na ilha de Patmos, foi escolhido por Deus para transmitir aos cristãos de todas as eras as realidades espirituais que se desenrolarão no fim dos tempos. Este livro, o último da Bíblia, é uma obra complexa e rica em simbolismos que, ao longo dos séculos, tem sido objeto de inúmeras interpretações e debates entre teólogos, estudiosos e crentes. Desde o surgimento do Anticristo até as grandes tribulações que a humanidade enfrentará, tudo está meticulosamente registrado, mas entender corretamente o que está escrito requer mais do que simples conhecimento intelectual. Exige discernimento espiritual e um coração disposto a buscar a verdade com humildade e reverência. Quando falamos sobre o surgimento do Anticristo, estamos nos referindo a uma figura que encarna a oposição máxima contra Cristo e seus seguidores. O Anticristo é descrito como um líder carismático que enganará muitas pessoas, levando-as a se afastar da verdade e a seguir o caminho da rebelião contra Deus. Ele estabelecerá um reino temporário de poder e influência. Perseguirá os santos e tentará destruir tudo o que é santo e verdadeiro. No entanto, sua vitória será curta, pois o Apocalipse nos assegura que ele será derrotado pelo próprio Cristo em seu retorno glorioso. Essa batalha final entre o bem e o mal é um dos pontos culminantes do livro, mostrando que, apesar da aparente vitória do mal, o triunfo final pertence a Deus. As grandes tribulações mencionadas no Apocalipse referem-se a um período de sofrimento intenso e sem precedentes na história da humanidade. Jesus falou sobre essas tribulações em Mateus 24, descrevendo-as como um tempo de angústia tão grande que, se não fosse abreviado, nenhuma vida seria poupada. Este período será marcado por desastres naturais, guerras, fomes, pestilências e perseguições contra os crentes. Os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças descritos no Apocalipse simbolizam diferentes julgamentos que cairão sobre a terra, cada um mais devastador que o outro, culminando no juízo final de Deus contra as nações rebeldes. É crucial entender que o Apocalipse não é um simples relato cronológico de eventos futuros, mas uma série de visões que utilizam imagens poderosas para transmitir verdades espirituais profundas. Por exemplo, as bestas que emergem do mar e da terra, os cavaleiros do Apocalipse e a mulher vestida de sol são símbolos que representam realidades espirituais e políticas que afetarão a Terra nos últimos dias. A interpretação desses símbolos requer uma leitura cuidadosa, sempre buscando a iluminação do Espírito Santo para evitar cair em erros ou exageros. A Bíblia nos ensina que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. 2 Pedro 1:20.
E isso nos lembra da importância de estudar as Escrituras em comunidade, buscando a orientação de Deus e não confiando apenas em nossa própria compreensão. O livro do Apocalipse também nos lembra que, apesar das tribulações, Deus está no controle de todos os eventos. O trono de Deus é uma imagem central em todo o Apocalipse, simbolizando sua soberania e poder absoluto. Mesmo quando o mal parece triunfar, o Apocalipse nos assegura que tudo está ocorrendo de acordo com o plano divino e que no tempo certo, Cristo voltará para estabelecer seu reino eterno. Essa certeza nos dá esperança e força para perseverar, sabendo que as promessas de Deus são verdadeiras e que Ele será fiel para cumpri-las. Além disso, o Apocalipse não é apenas um livro de profecia sobre o futuro, mas também uma mensagem de encorajamento e exortação para a igreja em todas as eras. As cartas às 7 igrejas, no início do livro, revelam que as lutas e desafios enfrentados pelos cristãos nos dias de João são semelhantes aos que enfrentamos hoje. A mensagem de Cristo para essas igrejas é relevante para nós, pois ele nos chama a permanecer fiéis, a vencer a tentação, a resistir ao mal e a manter nossa esperança na promessa de sua vinda. Portanto, ao estudarmos o Apocalipse e suas visões, devemos nos aproximar com um espírito de oração, pedindo a Deus que nos dê sabedoria e entendimento. O objetivo dessas revelações não é causar medo ou confusão, mas nos preparar para os tempos vindouros, fortalecer nossa fé e nos lembrar de que, no final, Deus triunfará e seu reino será estabelecido para sempre. Assim, somos chamados a viver com esperança, aguardando o dia glorioso em que Cristo retornará para nos levar para casa, onde estaremos para sempre em sua presença, livres de todo mal e sofrimento. Muitos acreditam que estamos vivendo os últimos dias, e é difícil negar que muitos dos sinais apontados nas Escrituras já estão acontecendo. Guerras, rumores de guerras, terremotos, fome, pestes. Tudo isso Jesus mencionou em Mateus 24 como sinais que precederiam o seu retorno. E o que dizer do crescimento da iniquidade e do afastamento da fé que vemos ao nosso redor? As profecias parecem estar se cumprindo diante dos nossos olhos, mas vamos aprofundar um pouco mais. Um dos aspectos mais fascinantes do Apocalipse é a figura do Anticristo. Este personagem, que será o principal antagonista de Cristo nos últimos dias, é descrito como um líder carismático, que enganará muitas pessoas e se colocará como uma solução para os problemas do mundo. Ele estabelecerá um sistema de governo mundial e exigirá adoração. Mas aqueles que resistirem e permanecerem fiéis a Cristo enfrentarão grande perseguição. No entanto, o Apocalipse também nos dá esperança. Ele nos revela que, apesar de toda a dor e sofrimento que virá, Deus tem um plano perfeito. E no final, Cristo vencerá. Ele voltará em glória, derrotará o Anticristo e todos os seus inimigos, e estabelecerá seu reino eterno. Todos aqueles que permanecerem fiéis a Ele serão recompensados com a vida eterna. E agora, você deve estar se perguntando: como eu devo me preparar para esses eventos? Como posso estar pronto para a volta de Cristo? A resposta está na própria Bíblia. Jesus nos deu várias instruções claras sobre como viver enquanto aguardamos o seu retorno. Em Mateus 24:42, ele nos diz: portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. E em Mateus 25, na parábola das 10 virgens, ele nos ensina sobre a importância de estarmos preparados espiritualmente, sempre prontos, com nossas lâmpadas cheias de óleo, que simboliza a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Além disso, o apóstolo Paulo, em suas cartas, frequentemente exorta os cristãos a viverem em santidade, a se afastarem do pecado
e a buscarem a justiça de Deus. Em 1 Tessalonicenses 5, 6, 8, ele nos encoraja a sermos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Isso significa viver de maneira vigilante, mantendo nossa fé em Cristo e amando ao próximo como a nós mesmos. Outro aspecto importante da preparação para o fim dos tempos é o discernimento espiritual. Vivemos em uma era de engano, onde falsos profetas e mestres surgem a todo momento, tentando desviar as pessoas da verdade. Jesus nos alertou sobre isso em Mateus 24, 24. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Por isso, é crucial que estejamos firmemente enraizados na palavra de Deus, para que possamos discernir a verdade do erro. E não podemos esquecer da missão que Cristo nos deu: pregar o Evangelho a toda criatura. Em Mateus 24:14, Jesus afirma: "E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim." Isso significa que, enquanto aguardamos a volta de Cristo, devemos estar ocupados em espalhar a mensagem de salvação. Cada um de nós tem um papel a desempenhar nesse grande plano divino e precisamos estar dispostos a cumprir nossa parte. Agora, para aqueles que se perguntam se estamos realmente vivendo nos últimos dias, eu digo: só Deus sabe o dia e a hora exatos, mas os sinais que Ele nos deu estão se cumprindo. Este é o momento de despertar espiritualmente, de buscar a Deus com todo o coração e de viver uma vida que agrada a Ele. E falando em despertar, se você ainda não é inscrito no canal Ecos Celestiais, os sinais, não deixe de se inscrever agora mesmo. Compartilhamos conteúdo que te ajudará a crescer espiritualmente e a entender mais profundamente as Escrituras. E não se esqueça de deixar seu like e compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares para que mais pessoas possam estar preparadas para os tempos que virão. Se você ainda não é inscrito no canal Ecos Celestiais, não deixe de se inscrever agora mesmo. Compartilhamos conteúdo que te ajudará a crescer espiritualmente e a entender mais profundamente as Escrituras. E não se esqueça de deixar seu like e compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares para que mais pessoas possam estar preparadas para os tempos que virão. Voltando ao tema, é importante também falarmos sobre o papel de Israel no fim dos tempos. A nação de Israel é mencionada várias vezes nas profecias bíblicas, e muitos eventos relacionados ao fim dos tempos estão diretamente ligados a ela. Por exemplo, a restauração de Israel como nação em 1948 é vista por muitos estudiosos da Bíblia como um cumprimento profético e um sinal de que estamos nos aproximando do fim dos tempos. No livro de Zacarias, capítulos 12 a 14, lemos sobre um período em que todas as nações da terra se voltarão contra Israel e haverá uma grande batalha, conhecida como a Batalha do Armagedon. Mas Deus intervirá de maneira sobrenatural e Cristo retornará para salvar seu povo. Esses eventos são descritos em detalhes no Apocalipse e mostram como Israel desempenha um papel central no plano de Deus para o fim dos tempos. Além disso, devemos prestar atenção ao que está acontecendo no cenário global. A formação de alianças entre nações, os conflitos no Oriente Médio, a crescente perseguição aos cristãos e o declínio moral da sociedade são todos sinais de que algo está prestes a acontecer. A Bíblia nos diz que nos últimos dias haverá um aumento da iniquidade e que o amor de muitos esfriará. Mateus 24, 12. Vivemos em tempos onde a verdade de Deus é rejeitada e a justiça é distorcida, o que só confirma a proximidade do fim. Por outro lado, também há um grande mover do Espírito Santo acontecendo em várias partes do mundo.
Muitas pessoas estão se voltando para Cristo, especialmente em lugares onde o Evangelho antes era desconhecido. Esse avivamento espiritual é outro sinal de que estamos nos aproximando do fim, pois o Evangelho está sendo pregado em todas as nações. Portanto, meus irmãos e irmãs, a mensagem de hoje é clara: preparem-se. O fim dos tempos não é algo para se temer, mas sim para se estar pronto. Como cristãos, temos a esperança da vida eterna com Deus e sabemos que, no final, Cristo será vitorioso. Mas até aquele dia, devemos viver em vigilância, santidade e obediência à vontade de Deus. E agora que você já está ciente da importância desse tema e das revelações que a Bíblia nos oferece sobre o fim dos tempos, que tal se inscrever no nosso canal, se ainda não o fez? Aqui no Ecos Celestiais, continuaremos a trazer estudos e reflexões que fortalecerão a sua fé e te prepararão para os desafios espirituais que estão por vir. Então, clique no botão de se inscrever e não perca nenhuma atualização. Para finalizar, quero te convidar a refletir sobre sua vida espiritual. Você tem vivido em conformidade com a palavra de Deus? Está preparado para o retorno de Cristo? Se a resposta for não, saiba que ainda há tempo para se arrepender, buscar a Deus e renovar seu compromisso com Ele. Não adie essa decisão, pois ninguém sabe o dia nem a hora em que essas coisas acontecerão. E antes de encerrar este vídeo, quero agradecer a você que assistiu até aqui. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e te guie em todos os teus caminhos. Não se esqueça de deixar seu comentário abaixo, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares e, claro, continue seguindo o Ecos Celestiais para mais conteúdos edificantes. Até a próxima e que a paz de Cristo esteja com você.